Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora Santana, rogai por nós. Hoje também nós celebramos Santa Paulina, que ela interceda por nós. Irmãos e irmãs, estamos no mistério da redenção. Se possível, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu gostei e compartilhe esta homilia. Nesse dia de Santa Paulina, primeira santa brasileira, nasceu na Itália, mas foi criada aqui no Brasil e nós a temos como a primeira santa brasileira. O evangelho de hoje é São Mateus, no capítulo 9, de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem no Evangelho, Jesus ele curou a mulher hemorroísa e também aquela menina que havia morrido. Hoje dizem que a Jesus foi apresentado um homem mudo possuído pelo demônio. Quer dizer, o demônio causava a mudez daquele homem que não podia falar, não podia pronunciar palavras com clareza, com evidência. Diz aqui o Evangelho que quando o demônio foi expulso, o mudo começa a falar. As multidões ficavam espantadas com isso. Imaginem, naquela época, um homem mudo, um homem possuído pelo demônio, um homem que com certeza dava tanto trabalho, um homem que não era fácil, mas nosso Senhor, ele vai até aquele homem e ele expulsa o demônio, ele cura aquele homem da mudez. Detalhe, diziam que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul. De um lado, as multidões admiradas dizem: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Só que os fariseus, com a maldade no coração, com a raiva, com o desejo de destruir Jesus, eles dizem o contrário. Não é por causa de Beelzebul, ou seja, o príncipe dos demônios, é por ele que Jesus está expulsando os demônios. É claro que isso é uma trama causada por esses fariseus. Jesus expulsa os demônios porque ele é o próprio Deus, ele é o Senhor. Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente, ele é aquele que vence o diabo. Jesus é aquele que vence o inimigo. E nós devemos trabalhar na obra de Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos oriente, haja em nós, porque, como diz o Evangelho, a messe é muito grande, os trabalhadores são poucos. Quantas pessoas hoje precisam de uma visita, de uma oração, de uma intercessão? Quantas pessoas precisam do amor e da presença de Deus? Quantas pessoas precisam da misericórdia do Senhor? Quantas? Mas o que acontece aqui no Evangelho? A messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Imaginem quantas pessoas que hoje visitam, pregam, anunciam e que têm tempo para trabalhar na obra de Deus. São poucos. Por isso que tem tanta gente faminta de Deus, tanta gente que deseja ouvir o Evangelho, que deseja uma oração, que deseja
um toque de amor e de misericórdia, mas, infelizmente, falta-nos homens e mulheres que trabalham na obra de Deus. Abramos o nosso coração para rezar por aqueles que trabalham na obra do Senhor. Depois, pelo batismo, pelo profetismo que Deus nos deu no batismo, vamos anunciar, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para tantos que ainda não conhecem essa palavra, não são poucos. E a nossa missão é evangelizar, é pregar, é levar a boa nova do Santo Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus também toque em nós, nos liberte da mudez espiritual, da vergonha, do acanhamento, daquele respeito humano que impede de anunciar, de pregar o Evangelho e de levar Jesus a todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.